Questão 117, né? Vai entrar aí botânica. O mangue é composto por 3 tipos de árvores. Rhizophora mangle, que é o mangue bravo, vermelho. Avicenia shaueriana, né? O mangue seriba. E a Laguncularia racemosa, que é o mangue branco. Pessoal da botânica, me desculpe se eu falei algum nome de forma errada aí. Uma característica morfológica comum aos 3 tipos de árvores encontradas no mangue está relacionada à pouca disponibilidade de oxigênio encontrado em seu solo. Isso é uma questão que às vezes pode pegar a pessoa. É como eu falei, sempre você tem que ver qual é a palavra-chave. Qual é a palavra-chave aqui? Veja que ele está falando pouca disponibilidade de oxigênio. Então, o que é que essas plantas vão ter em comum que ajudam ela, né? Ou seja, uma característica morfológica comum, tá certo? Que vai estar relacionada à pouca disponibilidade de oxigênio. E aí as pessoas podem se confundir com alguma coisa, como o quê? Vamos lá. A característica morfológica de valor adaptativo referenciada no texto é o quê? A ausência de fruto? Não. Elas possuem frutos. Elas são angiospermas, tá certo? Tem os frutinhos lá, inclusive, serve de alimento, tá certo? Para, inclusive, alguns peixes, alguns animais marinhos. Então não é. A ausência de estômato? Não. As plantas possuem estômato. Ela vai fazer transpiração através das folhas. Para quem não lembra o que é o estômato, tá certo? É uma estrutura, você vai ter células que formam essa estrutura, né? As células guarda, e que essa estrutura vai regular a transpiração, tá certo? Tá lá os estômatos no mangue. Presença de folhas largas. Se você nunca viu um mangue, acredite, as folhas do mangue não é larga, tá? São folhas curtinhas, estreitinhas, tá certo? Vai variar, mas são folhas largas. Presença de... Aí, vamos dizer que a gente ficou em dúvida entre D e E. Presença de raízes escoras ou presença de pneumatóforos. O que é um pneumatóforo? Vamos lá. Se você olhar para a raiz do mangue, se você olhar para o mangue, as raízes dele, ele sai, ela é bem espalhada, né? Ela sai do tronco mais acima e serve como se fosse uma escora, tá certo? A gente pode chamar então de raiz escora. Então isso é uma característica comum nas plantas do mangue, beleza? Só que perceba, a raiz escora, ela está relacionada ao substrato. O mangue, ele está ali no lodo. Ele está num substrato que não é tão firme quanto um terreno de uma mata atlântica, tá certo? Ele está ali dentro da água. Então aquela terra, aquele solo, ele não é um solo firme, é um solo lamacento. E que se fosse só um tronco com a raiz lá embaixo, qualquer vento, qualquer onda ia derrubar essa árvore. Então essas raízes escoras servem para isso. São várias escoras. É como se a árvore ela se escorasse em vários pontos. Física, né? Se você está escorado em vários pontos, você aumentou, tá certo, a fixação naquele local ali. Então perceba que a função da raiz escora tem a ver com o terreno lamacento, para que ela não caia. Já quando se você mergulhar aqui, você não vai conseguir respirar, né? Por quê? Porque tem pouco oxigênio nesse terreno. E ainda mais lá embaixo, tá certo? Na lama mesmo, aí é que você não vai ter oxigênio, tá certo? Você pode até ter um certo nível de oxigênio na água, que a gente não consegue retirá-lo, né? Os peixes conseguem. Mas a planta ela não conseguiria retirar. O que é que acontece? Ela cria, tá certo? Pontas de raízes que vão para cima, ó. Várias pontas das raízes, tá certo? Sobem e ficam acima do nível da água. O nome disso aqui é raiz respiratória ou pneumatóforo. O nome já ajudaria, ó. Pneu significa, faz alusão a ar, tá certo? Por isso que o pneu do carro, né? O pneu é cheio de ar, tá certo? Então, pneumatóforo é uma estrutura que inclusive armazena ar e recolhe ar. Então, isso aqui é que tem a ver com essa adaptação do mangue a um terreno, ó, com pouca disponibilidade de oxigênio. Tá certo? Essa era a chave. Possa ser que gente tenha marcado isso aqui porque, eu lembro que o mangue tem raízes escoras. Tem, beleza, mas não tem nada a ver com a pouca disponibilidade de oxigênio. Beleza?